querida e amada torcida vascaína. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. É feito de torcedor para torcedor. Não deixa aquela curtida, aquela compartilhada nesse vídeo. Compartilha para mais vascaínos ficarem informados e para conhecerem aqui o Resenha Vasco. Esse canal aqui do YouTube, que é feito de um torcedor para torcedor. Peço também, quem não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Dá aquela moral pro vascaíno aqui, por favor. Vascaíno ajuda a vascaína, mas vamos lá. Vamos falar um pouco de campo e bola, né? Vamos falar um pouquinho do menino Rayan. O menino Rayan com o Diniz surpreendente, tá jogando ontem no segundo tempo, cansou um pouquinho, é inegável, mas é um garoto que com o Diniz deu uma crescida, segundo informações, quem consegue acompanhar o treino assim, de dentro, a gente não consegue, né? A imprensa não entra na parte, não consegue entrar no CT, mas segundo informações de fontes, né, para outros canais, inclusive, o Rayan, o Diniz tem uma atenção especial com o Rayan, conversa bastante com o Rayan, cobra dele para partir para dentro, que ele é um grande jogador, que ele tem que saber o potencial que ele tem que jogar no profissional conforme ele jogava na base, e isso ele já vem demonstrando esse grande crescimento, ontem com aquele gol, um gol muito bonito, um gol muito lindo, muito legal, também com alguns arranques, com algumas jogadas. Ontem ele não jogou tão bem igual nos últimos jogos, mas contra o Fluminense, que mesmo a gente perdendo, ele jogou bem, contra o Fortaleza ele jogou bem, contra o Operário ele jogou bem, é um outro jogador, e também por ele já ter aquele histórico todo da base, das seleções brasileiras de base, da base do Vasco, ele ter vindo da base e ter sido destaque em todas as categorias de base que ele passou, inclusive ele é precoce, né? Assim, ele é um jogador, é um talento precoce, porque ele só tem 18 anos, já está no profissional, ele sempre foi acima da categoria dele, por exemplo, ele era 17 anos, ele já estava no sub-20, 14 anos ele já estava no sub-17, por ser esses grandes jogadores, o jogador que tem futuro. Ele já demonstra interesse em vários clubes internacionais demonstram interesse por ele, e esse crescimento do futebol do Rayan no profissional com o Diniz, se aproximando do que ele fazia na base, vai gerar, com certeza, vai gerar mais interesse dos clubes internacionais. Segundo foi noticiado na imprensa, eu não lembro da fonte, o Besiktas estaria disposto a falar a chegar com a proposta para o Vasco. Só que o Vasco não aceita menos que 100 milhões de proposta. Boa noite, Bruna. Seja bem-vindo aqui. A nossa live aqui, Resenha Vasco. Do Resenha Vasco. Estamos falando agora um pouquinho do Rayan. Ele já gerava interesse nos clubes europeus. Os clubes europeus já tinham interesse no Rayan. E agora, por tudo que ele fez na base. No profissional, ele andava devendo um pouquinho. A gente pode entender também que ele era um garoto de 17 anos, a gente cobra muito do Rayan, mas é um garoto de 17, 18 anos agora. A chegada do Diniz, dando essa moral para ele, botando ele para cima, falando que ele tem que desempenhar o que ele fazia na base, para ele fazer no profissional o que ele fazia na base, que não tem diferença nenhuma no futebol da base profissional, o Diniz, né? A argumentação do Diniz, a cobrança do Diniz nos treinos, que o pessoal fala que cobra bastante do Rayan, no sentido de motivá-lo, no sentido deles assim, desabrochar no futebol profissional, porque ele sim é uma grande promessa do futebol brasileiro, não só da base vascaína. Ele passou por todas as seleções de base de uma forma, como eu falei anteriormente, precoce. Ele tinha 14 anos, já estava no sub-17, ele tinha 16, ele já estava no sub-20, tanto que ele com 18 anos já está no profissional. O Rayan só tem 18 anos, crescimento muito grande com o Diniz, e é isso, despertou esses interesses, saiu essa especulação de que o Besiktas fez uma sondagem pelo Rayan, e que o Vasco teria respondido que não venderia por menos de 100 milhões de reais. Eu também concordo, eu espero que o Vasco consiga um bom valor com o Rayan, porque o Rayan é uma grande promessa, tem tudo para ser um grande jogador. Claro que às vezes desliga do jogo, antes era pior, agora com o Diniz ele está um pouco mais ligado, mas justamente por isso, pela idade dele, é um jogador muito novo, a gente faz cobrança muito grande por ele, mas é um jogador novo, um jogador que teve na base, principalmente da seleção, grandes atuações, grandes destaques, tanto que ele é cobiçado por vários clubes da Europa. Tenho o desejo, né, todos nós temos o desejo que o Vasco consiga vender ele por um valor aceitável, porque o Vasco sempre é um clube que não consegue fazer grandes vendas, né? Consegue fazer jogadores com potencial, com vendas muito baixas. A gente vê o Palmeiras, vê o nosso rival fazendo vendas de 100 milhões, 140... Pô, o Palmeiras emendou duas vendas com 150 milhões praticamente, o Esteva e o Endrick,
E agora o Flamengo, com alguns jogadores que nem chegaram a jogar no profissional também, com 60, 70, 80 milhões, e o Vasco não consegue emendar uma venda boa assim. O Ryan, a expectativa, além de tudo, pelo Vasco ainda não tem um investidor engatilhado, não tem um investidor na Vasco SAF. O Ryan provavelmente será a salvação, né, do orçamento vascaíno de 2025. O Ryan vai ser essa salvação para o orçamento, para o Vasco ter esse 2025. Segundo o Pedrinho, o orçamento de 2025 já está mais ou menos organizado. Mas a venda do Ryan vai gerar melhoras nesse orçamento, assim, no orçamento do Vasco, já que ainda não temos um investidor. Não temos um investidor ainda, que é um assunto que nós falamos aqui no início da live, que agora com essa decisão judicial, mantendo o CRVG, pode gerar um pouco mais de legitimidade para essa direção atual, para essa gestão atual, e os investidores olharem um pouquinho com outros olhos. É claro que o arbitral, se eu não me engano, né? Eu não sei se eu estou falando a palavra certa, que vai ter na FGV, se ele que vai esse que é o mais importante, que dá mais credibilidade ainda, mas enquanto não temos investidor, o Ryan é a bola da vez para ser vendido. Assim, a tendência é que nessa janela agora nesse próximo mês ele seja vendido, é a tendência, porém eu desejo que o Vasco consiga segurar ele assim, um pouquinho mais de tempo para a gente poder aproveitar a parte técnica do Ryan também. É claro que financeiramente, como a gente fala, a palavra dessa diretoria é governança. Pela governança, a gente precisa vender o Ryan esse ano para poder fechar o orçamento de 2025. Porém, é aquilo, não podemos vender a qualquer custo, temos que vender por um valor alto. A gente vê nossos rivais com jogadores, nosso rival com jogadores até que hoje nem aparecem mais na Europa, mas que conseguiram 80, 90 milhões. O Palmeiras emendando essas três negociações com quase 400 milhões, 500 milhões, ou seja, quase o valor da venda da Vasco SAF, né, que foi 700 milhões, a venda entre aspas, né, porque a 77 não comprou nada, assim, é um caso que a gente não entende o que aconteceu, o que foi feito ali, o desrespeito que foi feito com o Vasco, a irresponsabilidade que foi feita com o Vasco. Não podemos afirmar nada, não podemos saber quem é culpado, X ou Y. A única coisa que a gente pode saber é que a 777, infelizmente, não cumpriu com as obrigações. A justiça continua, a justiça deu ganho de causa para o Vasco, e é o que a gente vê. O Vasco hoje, a Vasco SAF devendo X, Y, a compra do Adson não foi paga, a compra do João Vitor não foi paga, a compra do Piton não foi paga. Assim, a 777, infelizmente, não cumpriu com as obrigações quando ela assumiu a Vasco SAF. E a gente tem agora necessidade, para fechar o orçamento de 2025, de fazer uma venda de uma joia. E a nossa joia atual, que está se destacando, é o Ryan. Nas mãos do Diniz, ele está melhor ainda, está se destacando mais ainda, e ele tem tudo para ser uma das maiores, tem tudo para ser a maior venda da história do clube de regatas de Vasco da Gama. É um grande jogador. A gente queria aproveitar um pouquinho mais da parte técnica dele, lembrando que ele só tem 18 anos, por isso que ele desliga do jogo, por isso que às vezes ele dá uma molengada, né, como a gente fala, fica um pouco molenga no jogo, mas é tudo isso para da idade, ele está amadurecendo. Com o Diniz você vê que ele já deu uma mudada, com o Diniz ele já mudou. E a tendência agora é ele melhorando, que ele está com 18, 19, 20, ele vai melhorar, com certeza vai ser um grande jogador. Mas é isso, então o Ryan é um ponto fora da curva, é um ponto importantíssimo do trabalho do Diniz, o que o Diniz vem fazendo no Vasco, recuperou o Ryan,